Ok, então, bom dia a todos. Aqui então a terceira aula de Geometria Riemanniana, aqui do Instituto Politécnico. Acho que você já sabe, nosso professor Ricardo Fabre. E nessa aula, né, conforme a nossa tradiçãozinha, a gente vai começar com uma parte. Deixa eu minimizar essa parte. Uma parte mais informal, para poder dar aqueles 5 minutinhos que todo mundo assiste do vídeo, né, no comecinho. E aí a gente vai também guiando o resto da aula, tá bom? Então, assim, o importante dessa nosso instituto, que ele é um instituto multidisciplinar, ou seja, a gente tem que fazer a parte rigorosa, a gente vai entrar na parte rigorosa, eu prometo para vocês que vai ser muito bem feita, o melhor que eu puder, né? E, mas a gente tem o compromisso de ter uma visão geral, né, e de modelagem de fenômenos, né? De como é que a gente usa, que na verdade é da onde nasce toda essa matemática, né? Da necessidade do homem de modelar fenômenos. Então, é importante a gente ter essa visão, sempre ter a visão, aquela visão do todo, né? Sempre que a gente está trabalhando. Isso vai ajudar a gente também a dominar vários livros, tá? Então, apesar de a gente estar seguindo um livro para a gente poder ter uma anotação coerente e tal, eu vou expor de forma que a gente consiga, pelo menos com os primeiros vídeos aí das primeiras aulas, né? Ter bagagem suficiente para conseguir ler qualquer livro, para conseguir se situar, saber que estilo é cada livro, como é que eu consigo definir os conceitos de cada tipo de estilo e quais são os objetivos da teoria. Então a gente vai cada vez mais, apesar de começar informal, a gente vai cada vez mais dando uma amadurecida, ok? Cada vez mais dando uma formalizada aí. Mas a hora que a gente chegar no formal, a gente vai estar dominando aquela ferramenta como que ela tem que ser, uma ferramenta, não como a verdade absoluta, né? A verdade absoluta para a gente que está na visão de modelagem, a verdade absoluta é o mundo, né, que a gente quer modelar, são os fenômenos, as ideias humanas que a gente quer modelar. E aí a gente vai modelar matematicamente. E aí, só para a gente começar com uma parte descontraída da última aula, que a gente falou desse cara, né, que eu já tinha tido aula com ele, mas eu conheci ele de verdade mesmo, foi agora em 2018. E aí ele ajudou o Salvador Dalí a fazer alguns quadros. Isso aqui foi antes de se conhecerem. Mas foi uma das coisas que eu acho que Salvador Dalí, enfim, também inspirou ele, certo? Que é ele aqui chama essa crucificação aí de Cristo aí no cubo, no hipercubo, né, de 4 dimensões. E aí essa figura aqui é tipo uma cruz, né, que em vez de ser assim, ela tem assim também, né? E na verdade isso aqui é tipo um hipercubo desdobrado, tá certo? De 4 dimensões. E como eu disse, como eu falei, esse Thomas Banchoff, que é o cara que eu tô trocando umas figurinhas, trabalhando um pouco com ele, ele é um expert, assim, famoso, né? Especialmente em 4 dimensões. E aqui ele está segurando o hipercubo, o modelo que ele faz. Ele adora fazer modelos em papel e modelos em computação gráfica também. Por isso que também tem muito a ver comigo, acho que é um cara de computação gráfica, na verdade. Ele é um grande matemático que usou computação gráfica, é a grande referência para usar computação gráfica para estudar fenômenos de alta dimensão, tá? De maior que 3. E, e aí, quando ele trabalhou com o Dali, depois que ele mostrou várias coisas também, aí o Dali, depois de um tempo, ele fez o último quadro dele. O último quadro do Salvador Dali é totalmente matemático, né? Tem umas integrais aqui, um violino, onde tem uma integral no violino, né? Aquele furinho no violino. E aqui a gente vê também o negócio que a Juliana estava vendo, por exemplo, eu tenho, em termos de x, eu posso ter vários y's, né? Nessa figura S aqui. Ou seja, é um exemplinho de uma figura onde ela não é uma função de x, certo? A cada x eu posso ter dois y's, eu posso ter três, aí de repente vira dois de novo. Então eu tenho um negócio que é dois, aí esse aqui que é como se fosse uma raiz dupla, né? Só que de, de x em função de y. Mas quando eu vou aumentando o x, esse cara aqui divide em dois.
E aí de repente eu tenho uma função agora que ela tem três, como se fosse três funções, né? E aqui são só duas, só dois pontos. E aqui teoria de singularidades, que ele estava interessado também. Então, é interessante. Tá? Então, só essa partezinha inicial. O que eu queria falar, quando a gente. Então você vai falar, pô, o que que é esse hipercubo, né? Então, para puxar o gancho com o resto da aula, o que que é esse hipercubo, né? Na verdade, quando a gente tem o cubo, né, eu posso desdobrar as faces do cubo e não forma uma cruz. Se eu desdobrar as faces do cubo, aí eu monto o cubo de novo. Então, se eu desdobrar um cubo em quatro dimensões, ele vira essa cruz 3D, certo? É isso que é o negócio. E o cubo, na verdade, nada mais a gente pode imaginar como sendo o fecho convexo de. É só eu pegar as coordenadas, né? Eu pego o que eu tenho que pegar para fazer um quadrado e pegar, sei lá, pontos que tem coordenada menos um e um, por exemplo. E aí eu faço fecho convexo. A Juliana já viu esse tipo de raciocínio. E aí, se você fizer pontos né, com quatro coordenadas aí, que tem tudo menos um e um, e fizer o fecho convexo, tem um cubo, o hipercubo. E aí você pode, na verdade, falar, pô, mas hipercubo não é diferenciável. E a gente está trabalhando com geometria riemanniana, começa com variedades diferenciáveis. E, mas na verdade, o que eu quero falar para vocês é que cada teoria que a gente tem, cada teoria contínua, né, de teoria diferenciável, ela corresponde a infinitas teorias discretas, tá certo? Então, tudo que a gente está fazendo que é diferenciável é só eu discretizar e vai ter um certo erro, né? Deixa eu voltar aqui, né? Então, só colocando aqui, então essa aqui é 20 de agosto, então geometria riemanniana. Ok? Então a gente tem. Deixa eu ver vocês. Certo. Então a gente tem aqui. A gente está. Tá trabalhando com teoria né, a gente vai rever agora o negócio. Então seria variedades diferenciáveis. E aí, quando a gente faz isso, né, ela é diferenciável, a gente vai rever um pouco sobre variedade, mas quando ela é diferenciável, a gente estava vendo que nosso modelinho era um círculo, né, de uma variedade que não seja com uma única função, ou seja, com um único chart que a gente estava falando. Então, nosso modelo seria um círculo. Né? Mas aí, como é que eu consigo modelar um quadrado também? Com essa teoria ou não? Né? Seria o negócio do cubo lá que eu estava falando. Bom, depende do que eu estiver trabalhando, pode ser que eu consiga. Depende do tipo de questão que eu estou trabalhando. Porque, na verdade, o quadrado nada mais é que uma discretização bem bruta, né? Do círculo. Também tem outras analogias e, na verdade, ele seria, por exemplo, ele é homeomorfo ao círculo, né? Então, posso ter vários tipos de discretizações da nossa teoria e dos nossos objetos que dão vários tipos de objetos, tá? Posso ter esse, posso ter, sei lá, alguma outra coisa assim, hexágono, e etc. Posso estar estudando uma classe de coisas discretas, tá? Eu acho que uma coisa interessante é que, acho que até quando a gente aprende cálculo, é que como é que você
você aprendeu o cálculo, você aprendeu aquela a derivada, as notações malucas de derivada, de integral, mas como é que a gente usa na prática? Parece que é uma questão contínua do estudante, né? A vida inteira do estudante ele fica, como é que eu vou usar na prática uma coisa que eles me fizeram trabalhar tanto para aprender em cálculo 1, 2, 3 e tal. Mesmo porque o conceito de derivada, né? Quando eu tenho, sei lá, eu tenho um ponto aqui que eu quero achar uma reta tangente, né? Aí tem que calcular derivadas, certo? E no computador, como é que eu calculo derivada? Eu posso calcular simbolicamente se eu tiver uma fórmula, ou eu tenho que calcular numericamente, usando algum tipo de discretização. Mas aí, se eu calcular usando diferenças finitas, por exemplo, vai ser completamente instável. Muitas vezes eu calcular derivadas, ok? Então, o próprio conceito de derivadas, existe uma classe de conceitos que eu posso, no domínio discreto, que eu posso mapear. Esse negócio da reta tangente, como é que eu posso mapear em termos de coisas discretas? Então, quando a gente vai concretizar o conceito contínuo, discreto, né? Se eu tiver um número real, π, né? Como é que eu faço para aproximar π? Eu posso ter umas sequências ali que aproxima ele. Mas eu vou ter que aproximar, por exemplo, no computador por alguma coisa racional, certo? Então, eu sempre tenho na minha aplicação alguma forma de aproximar o objeto real que eu estou trabalhando. E aqui, no caso do quadrado, nem é uma aproximação, uma coisa totalmente grosseira, mas existem propriedades similares. Então, quando você tem uma teoria discreta, e eu estou falando de derivadas e diferenciais e tal, tudo isso aí existe, talvez toda uma vida de uma pessoa para saber como, assim, não a vida, né? Vamos exagerar, mas um doutorado de uma pessoa para saber como é que eu vou aplicar esse conceito de derivada num certo problema novo que eu tenho, tá certo? Então, uma das coisas que a gente está interessado é no espaço projetivo, que seria outro. Então, o ciclo seria uma variedade diferenciável. Sim, seria variável diferenciável, tá? O quadrado também O quadrado aí não é diferenciável. não é diferenciável. Ele não é, mas a teoria que eu uso para o círculo, que é diferenciável, ela pode ser aplicada para o quadrado para responder várias questões de uma coisa que não é diferenciável. Isso que eu quero dizer. Estou falando, quer dizer que uma teoria contínua, não diferenciável, ela é aplicável a diversos fenômenos que não são diferenciáveis, tá? Por que que isso é importante? Porque na prática, o computador, raramente você vai ter um círculo perfeito no computador, por exemplo. Então, a sua teoria tem que ser aplicável a objetos que não são diferenciáveis, né? Não tem representação diferenciável. Entendeu? Você tá dando uma simulação, o seu objeto talvez seja. Seu ciclo está representado por várias faces, né? E ele não vai ser diferenciável. Como é que eu aplico o cálculo diferenciável numa coisa que o conceito por trás é um ciclo perfeito, mas na prática não é, pode ser objetos que não sejam. Tá certo? Então, o mundo contínuo ele é feito de conceitos, né, que eu quero aplicar. De conceitos que mapeiam, sei lá, quando eu falo de um círculo aqui, eu desenho o círculo, eu posso estar falando de um quadrado também nessa teoria, mas a teoria ela não quer mexer com esses cantos. Mas o círculo ele pode representar o círculo, ele pode representar o quadrado, ele pode representar isso aqui, ó, ok? Ele pode estar representando, sei lá, uma outra coisa que é assim, mas tem um pico, tipo, sei lá, seria um vírus maluco aqui, certo? Então, quando eu falo de um círculo, é um conceito que está modelando que pode estar modelando uma infinidade de coisas na prática, tá? Então, quer dizer, não quer dizer que a variedade diferenciável tem que ser suave, suave, suave sempre. Ela é suave para a nossa teoria, tá? Mas quando eu tenho na prática, ela pode estar representando um outro objeto, né? No caso aqui, ele tá achando um círculo médio ali e eu tenho que trabalhar com ele, por exemplo. Mas essa figura que você desenhou
Aham, Seria uma deformação do círculo. isso, tá? Essa outra figura também, por exemplo, essa de baixo. Isso. Então, o que acontece? Quando a gente trabalha. É que nem quando eu te dou uma equação, tá certo? Quando eu te dou uma equação, a, ax quadrado mais by mais c igual a zero, tá? Ó, te dou lá uma equação quadrática. Pode ter outros termos quadráticos também, estou dizendo, escrevendo rápido. Na verdade, sei lá, se isso aqui der uma cônica, pode ser qualquer coisa, certo? Vamos fazer do círculo mesmo, né? Do círculo seria o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Tá? Na verdade, então, na verdade, no mundo real, não é igual a 1. Na verdade, é aproximado, né? Então, eu quero que você pense assim, eu quero que você pense nessa teoria que a gente vê como sendo uma teoria diferenciável específica de uma coisa muito maior em termos de modelagem da verdade no mundo real. Tá? Então, na verdade, no mundo real, eu raramente vou ter um círculo assim, eu vou ter geralmente uma coisa assim, né? Eu vou ter um círculo com um certo erro, e aí, da mesma forma que a minha equação, geralmente ela não é igual, geralmente ela é aproximadamente, certo? Eu tenho umas aproximações aí, tá? Ou seja, seria x ao quadrado mais y ao quadrado, o raio do círculo é aproximadamente igual a 1, mais um erro, mais uma função erro, certo? Então, esse erro aqui, como é que a gente pode modelar? Sei lá, se o objeto ainda for diferenciável, for uma coisa assim, ó, ou eu posso modelar explicitamente essa outra variedade que parece uma estrela do mar, posso modelar explicitamente essas ondulações aqui, ou eu posso modelá-la como sendo um círculo mais uma função erro que tem uma certa propriedade estatística, tá certo? E aí que entra a probabilidade. Então, na verdade, a teoria completa, ela não, ela, além de ser, pode ser diferenciável ou não, né? Então, geralmente a teoria ela é diferenciável seriam modelar objetos diferenciáveis por partes. E, além de ser diferenciável ou não, eu posso colocar um pouco de teoria de probabilidade no meio para poder modelar algumas variações, tá certo? Então, na prática, não é assim. Tem gente que fala assim, eu quero ser só geômetra e não estudar teoria de probabilidade. Ou eu quero só fazer geometria riemanniana sem probabilidade. Não. Na verdade, existe uma parte riquíssima que é teoria estatística, né? E probabilidade com geometria riemanniana também. Então, na verdade, sempre que a gente olhar uma equação, né, em termos de o cara que é mais maduro, né, ou o cara que é mais maduro ou o cara que mexe com modelagem computacional, sempre vai ver sempre vai pensar que no fundo é aproximado, para a maioria desses fenômenos que a gente vai estar trabalhando. Tá? Então, um jeito de representar o círculo que a gente já falou é assim, Um certo? gráfico. E aí, esses carinhos aqui podem ter erros também, então pode ser assim, né? Ok? Então, esse tipo de coisa, tudo dá para modelar com esse tipo de teoria que a gente está mexendo também. Só que a gente a gente usa a definição e as definições que a gente vai ver e os conceitos como se fosse um espaço contínuo. Mas para você conseguir aplicar, por que eu estou falando isso? Para você conseguir aplicar uma teoria complicada dessa, desculpa, é spam. Para você conseguir aplicar uma teoria complicada dessa, quer dizer, né, muita gente vai assistir, a geometria riemanniana não serve para nada. Para que esse cara está dando. Não, serve para muito mais coisas que quase qualquer outra coisa de matemática que a gente estuda. Ela é extremamente útil, tá certo? O cálculo que talvez não sirva para nada, porque ele é tão cru e só mexe com funções. Agora, isso aqui eu consigo modelar objetos reais, tá certo? É, e, e eu quero mostrar que para você conseguir tornar isso prático, para você conseguir aplicar isso aqui e ter utilidade prática e utilidade profunda também para modelar coisas do mundo real e ideias que você possa ter que sejam mais poderosas que apenas círculozinhos e toro e estrelas, tá? Certo? Que o cara vai falar, pô, você está estudando toro, esfera
estrela, entendeu? O que que você está estudando ou faixa de Möbius, certo? O que que você está estudando de complicado? Então, tudo isso aqui, na verdade, para você aplicar, você tem que ter em mente que, no fundo, são modelos ideais de coisas desse tipo, de coisas que podem ser desse tipo, né? Então, assim, você tem que sempre ter em mente isso, que para você conseguir aplicar isso aqui mesmo, você tem que colocar a teoria de probabilidade no meio, tá? Tanto que Gauss, que foi um dos caras que inventaram a grande parte importante de geometria diferenciável e riemanniana de dimensão até 3, também é um dos caras de teoria de probabilidade, certo? Então, e um dos motivos é esse, certo? Para você fazer um modelo real, você vai usar o que a gente tem nessa teoria e talvez você possa ter que colocar um pouco de teoria de probabilidade, porque eu posso modelar também esse cara explicitamente como uma variedade também, tá certo? Desde que esses bicos aqui sejam levemente suaves, né? Esses bicos aqui, se eu der um zoom, ele vai ser assim, certo? Sei lá. Na verdade, se eu der um zoom aqui, ele é suave, só que aqui de longe parece um bico. Tá certo? Então a pessoa vai falar, a que momento que eu vou considerar o meu fenômeno como tendo um bico e a que momento que eu vou considerar que ele é diferenciável? Tá? Isso quem depende é você. Você sei lá, o pesquisador, coordenador do que você quer fazer, digamos. Você que está Professor, em comando da modelagem do fenômeno, tá certo? Então, você pode falar assim, não, para mim, se o bico for, sei lá, muito sharp, aí eu vou considerar isso aqui como sendo uma singularidade. Se ele for meio aberto, eu vou considerar isso aqui como sendo uma coisa aberta, como sendo um suave. Aí eu vou falar que tem uma curvatura alta, uma derivada alta, ou uma derivada segunda alta, uma coisa assim. Mas tudo isso tem limite, né? Então, tem um certo momento que eu pulo e eu escolho classificar como singularidade. Pode falar. professor, é o seguinte, eu tenho uma dúvida aqui. Para cada variedade não diferenciável, existe uma vizinhança diferenciável? Aham. Sim, sim. Aí, mas o que isso quer dizer, a gente vai ver. Ok? Tá. O que quer dizer alguma coisa ser diferenciável, sendo que ela não é uma função, certo? Ela, na verdade, é um monte de sobreposições de funções, certo? Mas assim, é intuitivo sim, toda vizinhança é suave, digamos, intuitivamente. Ah, tá bom. Beleza. Ok? Na variedade diferenciável, tá? Por quê? Por que que é? Porque diferenciável, então só para te responder. Diferenciável, o que quer dizer? Quer dizer localmente linearizável, tá? E se é localmente linearizável, deixa eu colocar sua figura aqui embaixo, que eu já. Se é localmente linearizável, quer dizer para a gente que tem tangente. Tem plano ou hiperplano tangente. Ok? Então, ter plano tangente quer dizer que existe uma vizinhança que é suave. Tá? Então, assim, mantendo a linguagem dessa parte do curso aqui, né? Depois a gente vai especificar isso aqui aos máximos detalhes. Ok? Então, só mantém em mente que pode ser que na prática, então a gente tem que. Então, na prática, por exemplo, o livro que eu estou escrevendo com o Francisco, que é de mapas de difusão, mapas. Aquele livro, né, ô Juliano? Aquele livro aquele livro, depois de pronto, claro. A Juliana está aí? Não estou vendo. Ah, Sim, tô aqui, tô aqui. É porque meu áudio estava fechado por causa do aquele barulho. livro, Então, sim, aquele livro ele é a teoria completa. Seria a teoria completa de objeto geométrico, por exemplo. Teoria mais completa. Claro que lá a gente não fala muito não fala tanto de singularidades, mas dá para modelar também, tá certo? Então lá, mapas de fusão lá, ele começa sempre com um grafo, então eu vou ter que sempre estar. Para eu descobrir que eu tenho um monte de dado lá.
Tá? Os meus dados eu plotei como função de certos números, né? E esses números são os meus eixos. E aí, para eu descobrir que existe essa curva aqui dentro, no meio dessa bagunça, tá? Eu preciso, de certa forma, criar certas distânciazinhas pequenas entre todos os caras. Eu vou criar grafos aqui, tá certo? E vou fazer propagação de informação aqui, que é aquele negócio que a gente está falando de propagar temperaturas. Eu vou propagar temperaturas e ver que existe essa parte importante aqui desse conjunto de pontos no dado. Então, para eu conseguir descobrir esse tipo de padrão, é legal essa parte do livro. Então, e esse livro que a gente tem lá, eu quero dizer assim, lá tem a teoria completa, ou seja, você na verdade representa por grafos e aí é um grafo local, certo? Ou seja, uma coisa discreta, que aí eu faço a operação de local para global, para descobrir padrões globais, ok? E lá eu tenho que usar a teoria de probabilidade porque quando eu meço um dado, né? Sei lá, se cada dado aqui, por exemplo, é a altura e peso de uma pessoa. É, sei que aqui, aí não sei o que você quer dizer essa curva, mas cada dado aqui é um x e um y de alguma coisa que eu medi no mundo real. Então ele vai ter um erro, né? É a mesma coisa, se eu estou medindo um círculo na prática, né, eu estou lá medindo x e y, ele vai ter um erro de medição. Então, na verdade, o que eu tenho, a representação mais direta seria um grafo desse jeito. Tá? E aí eu posso ainda mexer com teoria de probabilidade para poder modelar objetos mais gerais possíveis e padrões, né, possíveis. Então, a teoria diferenciável, ela tem muitas ramificações, é só isso que eu quis dizer. E aí que eu quero entrar aqui é numa questão do seguinte. Aqui a gente estava na página 1. É a questão mais importante que eu não cheguei a falar até agora, que é essa questão do intrínseco, né? Então, a geometria riemanniana, ela trabalha uma das principais coisas esse negócio do conceitos a modelagem intrínseca, né? E a dualidade com o extrínseco, ok? Ah, então, quando eu falo intrínseco, tá? Você vai pensar naquela formiguinha, você vai pensar na Terra ou aquele desenho que a gente fez. Os meus desenhos são super simples, gente. Acho que é de propósito também. Com certeza são melhores que os meus. Eu acho que eu tenho um estilo próprio desenvolvido porque eu gosto, eu acho fascinante como o cérebro humano consegue compreender coisas desenhadas com absurdas distorções. Isso me fascina em termos de visão computacional mesmo. Então, assim, a gente vai pensar ali sei lá, que é uma formiga, algum tipo de inseto que eu estou desenhando. Tem uma formiguinha lá. E ela está andando em volta desse anel, tá? Eu não vou nem desenhar uma esfera porque eu quero que seja extremamente intuitivo. Então ela está andando aqui em volta. Eu não estou modelando esse cara. Então se eu quero, o que que ela tem? O que que ela pode? Qual a operação que ela pode fazer? Ela pode estar num ponto. O ponto vai falar para ela que ela pode andar para o próximo ou para o anterior, tá? Então é como se fosse dentro do computador. Esse ponto, a representação dele tem o next e o previous. Tá? E tudo que ela consegue fazer são essas operações locais, next, previous. Andar ao próximo, ela anda para o próximo, 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 ela pula e para o anterior. Ela não consegue pular para ninguém que não tenha esta, certo? Então se ela começar a andar aqui, né, ela vai começar a andar nesse anel e tentar entender que isso, que na verdade não é uma linha reta, é um anel e que é um anel.
Agora, então, se ela está fazendo isso aqui, ela vai achar, ela vai ter que ter representações, supondo que ela não tem conceito de dimensão. Essa formiguinha, ela é formiguinha 1D. Ela não tem conceitos 2D na cabeça, tá certo? Então, ela vai ter que montar na cabeça dela representações 1D, tá? Do anel. Estou chamando de anel, mas é círculo, tá? É um memorfocírculo, tá? Pode usar o círculo também. Ela vai ter que ter representações na cabeça dessa topologia, ou tanto da topologia como da curvatura, se o círculo, dependendo, a curvatura seria para ela descobrir o raio do círculo só andando no círculo, entendeu? Como é que ela vai descobrir o raio do círculo só andando no círculo? É difícil. Como é que ela vai descobrir que esse troço aqui é unidimensional, que ela vai chegar no cara no pod em 2? Então, esse tipo de análise é intrínseca, tá? Ao que a gente está trabalhando. Ao passo que se fosse uma análise extrínseca, seria eu ter o mesmo objeto. Tá, agora eu vou representar ele, em vez de ser o next previous, eu vou representar como o x e y. Cada ponto aqui vai ter. Aqui também tem x e y, tá? No fundo tem. A gente só que a análise da formiguinha não olha para ele. Ok? E aí eu posso estar. Aí eu vou modelar isso aqui em termos de coordenadas, ok? Então, toda vez que a gente insere eixo, a gente está inserindo coordenadas. E as coordenadas têm a ver com referencial, né? Por isso que isso aqui é a teoria por trás de teoria de relatividade, porque toda hora a gente fica mudando o referencial. Então, coordenadas e tem a ver com o quê? Com referencial. Tá? Aqui é uma escolha de uma origem e dos eixos. Então, se eu começar a colocar números aqui, e colocar um x e um y, e eu fizer os cálculos usando esses dois números, tá? Aí eu vou ter é como se eu estivesse vendo esse anel que é um negócio, é um troço 1D, é um, eu nem vou chamar de variedade porque aí não é diferenciável, tá? Eu não consigo tomar vizinhanças tão, pode ser uma variedade topológica talvez, a gente vai ver as definições direitinho. Mas ela é um objeto 1D, mas a formiguinha está usando ela sabe que existe esse plano R2 aqui de volta, tá? Então só que eu uso operações 2D, tá? Para, para os meus cálculos, tá? Para cálculos ou para encontrar padrões, ok? Tá, então aqui ela está encontrando padrão, o padrão será que eu estou no anel? Qual é o raio do anel? Aqui ela consegue olhar de fora e falar, não, eu tenho conceito de duas dimensões no meu cérebro, e as operações para descobrir que isso aqui é um anel ou não, eu vou fazer usando duas coordenadas, tá? É válido, totalmente válido também, mas isso aqui não é, isso aqui que a gente chama de extrínseco, ok? Então isso aqui seria pra gente, tá? E em geral, nos diagramas eu vou tentar manter tudo que é intrínseco em preto, porque por padrão essa teoria vai lidar com coisas intrínsecas, então é a cor padrão, né? E o extrínseco geralmente por verde ou outra cor. Tá? Então, entendeu? Em termos ridículos, assim, mais ou menos a diferença. Então, talvez eu não tenha, você não saiba exatamente, mas o que é intrínseco? Intrínseco, outra forma de ver, é um negócio que é totalmente simbólico. Eu não estou usando números para aquele cara, tá? A gente também tem um negócio que é uma teoria que é totalmente intrínseca, ela é coordinate free.
tá? Então toda hora eu tento evitar os usos de coordenadas até, tá? Eu tento fazer ela toda simbólica. No fim das contas, eu vou ter que usar alguma coordenada, concorda? No fim das contas, esse anel mora no meu papel, ele está desenhado no papel. Então, no fim das contas, ele está no espaço R2, ele está. Só que eu consigo fazer vários tipos de raciocínios e operações, independente do fato dele ter esse x e esse y. Porque é arbitrário ter desenhado esse x e esse y, tá? Então, esse aqui tem coordenadas, tá? E esse é coordenate free. Então, eu tentar manter as nossas representações livres de coordenadas permite que, na hora que eu quiser definir a coordenada, é só eu pegar a mesma teoria e aí é só escolher a base que eu quero usar, a origem, a base, o espaço ambiente, e aí eu pego aquela teoria que eu fiz, eu especifico, concretizo para números, tá? Então aqui eu tenho números, né, que são os vetores, pode ser vetores como conjunto de números, né? E aqui é simbólico. Ok? Tá, então, se a gente, toda a nossa, toda, então, o que que a gente está vendo agora? A gente está querendo cada vez mais entrar para o maquinário, né? Para a parte formal e maquinário da teoria. Então, o que que a gente tem que ter em mente? Quais são os objetivos desse maquinário todo? Dessas formalizações todas que a gente vai ver? O objetivo é ser o mais intrínseco possível, tá? Eu conseguir representar o fenômeno ou operar com o fenômeno, independente da coordenada que eu vou escolher. No fundo, vai ter coordenada, tá certo? No fundo, eu vou ter que transformar em números porque eu vou querer colocar isso no computador e fazer um cálculo com aquele negócio, a não ser que seja um software simbólico, né? Então, mas a maior parte da teoria ela quer ser feita independente dos números ou das coordenadas que eu vou escolher. Tá? Outra forma de falar, a maior parte da teoria ela é feita de forma que eu quero definir noções aqui como se fosse o raio desse círculo. Isso aqui é uma coisa global, o raio do círculo é global, mas eu posso definir uma curvatura local, por exemplo. E eu quero definir essas curvaturas e as distâncias que são medidas ao longo desse círculo. Eu quero definir isso de forma sem usar, fingindo que esse círculo não está no R2. Eu vou fingir que esse cara é unidimensional mesmo, tá? No fundo ele pode estar dentro do R2, pode estar dentro do R3 ou do R qualquer. Mas ele em si, intrinsecamente, ele é um D. Então eu vou querer fazer o máximo da teoria possível, de forma que não dependa das coordenadas que eu vou usar, e o máximo da teoria possível, de forma que os meus conceitos vão estar definidos diretamente em um D, ok? Então, então eu tenho que definir que esse ponto aqui, que existe um bico aqui, por exemplo, né? Ou seja, que na verdade esse bico aqui é uma coisa assim, que eu tenho uma reta, depois eu tenho um ângulo aqui, θ, que fez eu ir para esse outro, que fez eu vir para cá, ok? Como é que eu vou definir esse conceito? Tá? De novo, a teoria é diferenciável, mas os conceitos são discretos também, muitas vezes, né? Tudo tomando limite, né? Se eu tiver um negócio que faz uma virada de θ, eu tenho que descrever, então, em função, eu tenho que pegar esse cara como sendo nosso eixo x. Lembra que eu falei que sempre pega o x eu pego um ponto do objeto, pego um eixo x. Eu tenho que escolher esse cara como sendo o eixo x simbólico que eu vou querer. E aí eu vou definir o θ em relação a ele. Por quê? Porque se eu definir esse θ aqui em função do eixo x arbitrário, eu estou sendo meio que arbitrário na escolha desse x. Certo? Se eu botar um cartesiano ali na raça. Então, todas as descrições para conseguir que seja intrínseca, elas têm que ser relativas, tá? Se isso tem a ver com teoria de relatividade ou não, eu não vou falar mais. Relativa, da geometria. Tá? Então, eu vou descrever a geometria do cara dentro do próprio círculo, a geometria do círculo dentro dele mesmo. Tá? Qual é a influência que a curvatura dele tem para a formiga? Qual é a influência que o raio dele tem para a formiga? Qual é a influência que ele tem, que as vizinhanças têm para a formiga, não para alguém que está olhando de fora? E
E por isso que acaba ficando meio artificial. Mas se você entender esses conceitinhos simples, vai ficar facinho, tá? Vai ficar simples a teoria. E aí, quando eu vou para o extrínseco, então, eu trabalho com coisas fodas. Eu teria que descrever de maneira arbitrária. Então, tudo que a gente está falando, vamos pensar em outra coisa de intrínseco e extrínseco. Distância, né? Para eu medir a distância, eu vou fazer... Para eu medir a distância da formiga daqui até aqui, se fosse uma distância extrínseca, tá? Seria essa a distância dele. Tá? Eu vou colocar E de extrínseco, ok? Se eu fosse medir a distância intrínseca, aí eu tenho que ir ao longo da variedade. A distância intrínseca eu teria que integrar todos esses caras aqui. Aí eu teria D intrínseco. Tá bom? Então, isso é uma das grandes coisas aí. Eu tenho que conseguir descrever. Então, na geometria riemanniana, eu vou ter essas distânciazinhas locais. A distância entre um cara e outro. Medido, por exemplo, eu tô inspirado no discreto hoje, não sei porquê. Mas eu posso ir... Eu teria pequenas distanciazinhas aqui entre esses caras. E eu tenho que somar as distâncias desses arcos, né? Tem que somar essa distância mais essa mais essa. Tá? Eu não posso pegar simplesmente essa direto aqui, que seria... Então, por mais que quando eu estou calculando essa distância eu possa até usar o x e y, mas a teoria, ela quer que fique claro para você. A teoria quer uma distinção. Ela não quer falar que é só intrínseco ou só extrínseco, ela quer uma distinção entre a modelagem, que independe de coordenadas, e aqui depende. E coordenadas você sempre pensa como sendo números, né? Tá? No nosso caso aqui é o RN. Na pesquisa da Juliana é o CN. Okay? Variedades em CN. Legal. Para a gente usar o resto dessa meia horinha, então, o que seria? Então, aí o que me leva a vocês compreenderem as definições. Então, eu vou dar as definições de 3 livros diferentes e vou contrastar elas para vocês. E aí a gente vai ficar claro porque... Ah, porra, mas é meio artificial. Mas se você entender por que é daquele jeito, aí esse insight, cara, é extremamente... Eu acho que é o mais valioso do curso, é você saber essas coisas aqui, porque aí você vai conseguir ler qualquer coisa. Certo? O resto vai ser discussão de geometria. Então, a gente tem... Tá? Aí... Ok? Então, a gente tem o seguinte. O nosso objetivo principal dessa aula, né, e que vai entrar para a aula de amanhã, são as definições. Tá? E eu vou colocar as definições de variedade. Tá? A gente vai falar das definições do... Vai começar com o do Spivak, que é um livro fantástico, mas é um pouquinho mais... Por incrível que pareça, é um pouquinho mais velho dos que a gente está usando. Os que a gente está usando são de 80 a 90. E... Ah, sabe, uma teoria dessa, 80 e 90, é extremamente recente. Ah, então, eu vou falar teoria do Spivak, do Tokamak e do Ward. Ok? São grandes protótipos de definições de variedade. Quando a matemática começa a ficar complicada, ela fica bagunçada, certo? Todo mundo que fez o curso de EDP sabe que o curso de EDP é sempre bagunçado, cada livro faz de um jeito, aí a matemática começa a ficar zoneada. Aqui é a mesma coisa. Então, eu vou tentar organizar isso para vocês. E
quando vocês forem fazer o curso de variedade ou não, você já é só você olhar aqui e você consegue mapear. Não é porque mudou de livro que você vai ficar confuso, tá certo? Eu vou fazer uma definição agnóstica, né, digamos, que seria uma visão global. Uma definição global, uma anotação, e a gente entra totalmente na do Carmo. Então, o que acontece? Numa Freire do Carmo, aqui do Spivak a gente vai ver uma definição meio que topológica, né, digamos. Aqui a gente vai ver uma definição que a gente chama de definição geométrica, tá? E geométrica paramétrica, tá? E é por curvas. Definir, ela vai estudar a variedade usando curvas, tá? Então, isso aqui que você tem que, em termos conceituais, você tem que guardar isso. Isso aqui é tudo mais técnico. Então, em termos mais do Warner, ele é mais funcional. Então, por isso tem a ver com a análise funcional. Quem gosta mais de análise funcional é mais esse livro. Ele é mais uma visão mais funcional. Ao invés de ser geométrico, ele é mais algébrico. Não chega a ser geometria algébrica, mas tem pontos com geometria algébrica, tá? Ele é mais poderoso. Prefiro algébrico. Ele é mais algébrico. Por que ele é mais algébrico? Porque ele usa formas diferenciáveis, tensores, essas coisas assim. Tá? Usa uma álgebra de graça, mano. E, e ele é baseado e ele é funcional. Eu estou resumindo essas duas coisas aqui. Ele é funcional, tá? Ou seja, ele quer estudar. Esse cara aqui ele quer estudar a variedade como domínios de funções, tá? Coisas aonde eu vou propagar informação. O do Kaplan, ele quer estudar variedades como sendo um contínuo, né? Um contínuo de curvas mesmo, né? Por exemplo, a esfera, cada ponto da esfera eu posso ter vários caminhos, né? Tem várias direções que eu posso andar aqui. Posso andar para cá, posso andar para lá. E o estudo das duas dimensões da esfera aqui, no caso, tem a ver com essas curvas. Aqui no caso funcional, não, ele também estuda isso, mas a ênfase dele é na esfera. Eu vou entender a geometria da esfera entendendo como funções se propagam nessa esfera, como funções podem ser definidas nessa esfera. Tá? Aí ele vai estudar temperaturas nessa esfera. É um gráfico de temperatura que estou dizendo aqui, toscamente. Então, Professor, a vantagem de eu trabalhar com variedade aqui, a vantagem prática, tá, em termos de teoria, é que eu posso escrever isso aqui, ó. Por exemplo, supondo que todo mundo aqui trabalha com simulação ou com coisa computacional, é, ou, ou teorias matemáticas também. Como é que eu faço? Como é que eu tenho uma função que é do círculo, aquela função temperatura? Eu tenho círculo, tá? Toda vez que eu falar ciclo, pensa esfera, faixa de Megers, generaliza ao caramba. Aqui, só para. professor, Oi? desculpa lhe interromper, eu vou precisar ir. Ah, tá. Tá Tudo aqui, bem. segundo aquele parâmetrozinho que eu lhe falei Tá, do eu dia de vou. hoje. Só para Tá. gente. Tá, então, Mas o senhor 20 pode minutos. continuar aí. Depois eu olho a gravada. Ah, tá bom, dá uma olhada assim então. Tá? Eu espero Olha. você amanhã. Acho que dá pra gente fechar agora. Deixa eu fechar em um minuto que a gente já deixa o vídeo. Desculpa. Se eu tenho aqui um minutinho só para fechar o vídeo. Se eu tenho, então, se eu tiver o círculo, né? Ah, a gente. Se eu tivesse aquela função que eu falei, que é a função temperatura, tem um pico de temperatura aqui de 100 graus. Então eu tenho a função no círculo, né? Então, como é que você faria essa função? Seria uma temperatura tal, né? É, aí como é que eu definiria? Eu definiria ela de 0 a 2π no real.
Aula de papai. Tá? Mas aí se eu estiver representando pesado do espinho, se eu estiver usando aqueles X lá, né? Aula de papai, fala. Eu posso estar legal, que eu posso falar isso aqui simplesmente, que é uma Tô estudando. temperatura esfera, que posso escrever por S ou S1, AR. Então, eu posso usar o numérico, e aí eu vejo se a pessoa implementar isso no computador ou na teoria matemática, para ela escolher para representar, por exemplo, 2000, ou se vai usar para X vezes zero. Professor, não faz isso só o meu, o meu é uma coisa não. Eu posso sempre usar também Gente, é isso. Eu queria continuar um pouco mais, mas deixa para a próxima aula. Então. A próxima aula que vai estar direto na anotação. Tá. Não só falando que tá um ruído no som, eu não sei de onde que é. Então é isso aí. Isso. Obrigado então, Kleber. Desculpa aí. Alô. Oi. Diga, professor. Diga bom dia. Bom dia. Tchau. Linda. Diga bom dia. Como é que é o nome dela? Ana Cecília. A Ana Cecília. Uhum. Tá bom. Beleza, meu chefe. Obrigado aí pela aula. Desculpa aí pela os horários. Mais uns 10 minutinhos, eu acho que eu vou poder dar um desfecho aqui com a Juliana. Mas beleza, então. Obrigado. Kleber. Valeu, professor. Até mais, viu? Até mais, falou. Juliana, só vou dar um desfecho aqui rapidinho.